Pare de procurar a felicidade. Ela está aqui e agora. Essas palavras, à primeira vista, podem parecer simplistas demais para um mundo que nos cobra constantemente estar em busca de algo. Estamos sempre correndo atrás de uma versão idealizada de nós mesmos, de um futuro promissor, de uma conquista que finalmente nos traga paz. Mas e se essa corrida for justamente o que nos impede de alcançar aquilo que mais desejamos? No coração do budismo, existe um convite silencioso, porém profundo. Parar. Parar de correr. Parar de desejar o inalcançável. Parar de se perder no que ainda não aconteceu. A felicidade, dizem os mestres, não está em outro lugar, em outro tempo, em outra pessoa. Ela pulsa no agora. Vibra na simplicidade do momento presente. E, no entanto, poucos conseguem ouvi-la. O primeiro ensinamento que nos aproxima dessa verdade é o da impermanência. Tudo muda, o tempo todo. A vida é um fluxo contínuo, como um rio que jamais retorna ao mesmo ponto. Quando tentamos agarrar momentos, sentimentos ou pessoas como se fossem eternos, nos frustramos, sofremos. O budismo nos convida a observar. Tudo o que nasce, um dia cessa. Essa percepção, longe de ser pessimista, é libertadora. Ao aceitar que nada dura para sempre, aprendemos a valorizar mais o agora. A beleza de um pôr do sol, o riso de uma criança, o silêncio de uma tarde, tudo isso se torna precioso justamente porque é passageiro. Mas aceitar a impermanência exige coragem. Coragem para abrir mão do controle. Coragem para parar de resistir ao fluxo natural da vida. E aqui entra o segundo ensinamento, o desapego. Desapegar não é deixar de amar, mas amar com leveza. Não é abandonar, mas permitir que as coisas sejam o que são, sem o peso das expectativas. Quantas vezes sofremos não pelo que é, mas pelo que gostaríamos que fosse? O desapego nos liberta da ilusão de permanência, da ideia de que precisamos possuir algo, ou alguém, para sermos felizes. Desapegar também significa soltar a ideia de eu. No budismo, o não-eu é um conceito central. O que chamamos de eu é apenas uma construção momentânea, formada por pensamentos, memórias, sensações e experiências em constante mutação. Não há um eu fixo, sólido, separado do mundo. Quando entendemos isso, deixamos de levar as coisas tão para o lado pessoal. Um comentário ofensivo, uma crítica, uma rejeição, tudo isso perde força quando percebemos que não somos essa imagem que tentamos proteger o tempo todo. O terceiro ensinamento nos leva para dentro. A atenção plena, estar aqui, agora, respirar e sentir a respiração, comer e saborear cada mordida, ouvir alguém e realmente escutar, sem já pensar na resposta. A atenção plena não exige nada além da presença, mas ela é radical, porque nos obriga a encarar aquilo que normalmente evitamos. O vazio, o silêncio, as emoções desconfortáveis. Ainda assim, é nela que a vida acontece. No instante presente, onde nada falta e tudo já é, quando nos conectamos com o presente, descobrimos o quarto ensinamento, a aceitação. Não como resignação, mas como sabedoria. Aceitar não é se conformar, é reconhecer a realidade como ela é. Sem adornos, sem negações, sem resistência. Isso não significa que não podemos agir para transformar o que precisa ser transformado, mas que fazemos isso a partir de um lugar de lucidez e não de negação. A aceitação nos reconcilia com a vida, e quando nos reconciliamos com a vida, nos reconciliamos conosco. Esses primeiros 4 ensinamentos já são, por si só, um caminho para a felicidade que não depende de circunstâncias externas. Eles nos treinam para enxergar a beleza da impermanência, a leveza do desapego, a profundidade do não-eu e a paz da atenção plena. A aceitação, por sua vez, nos ensina que a felicidade não está onde tudo é perfeito, mas onde tudo é real. O que mais buscamos quando desejamos ser felizes, senão um lugar onde possamos ser inteiros, autênticos, livres? Mas quantas vezes sacrificamos essa integridade tentando atender expectativas alheias? E quantas vezes nos afastamos de nós mesmos na ânsia de sermos aceitos? É por isso que o budismo não promete felicidade como um prêmio futuro, mas como um estado que se revela na simplicidade do agora. Não é uma felicidade eufórica, barulhenta, cheia de fogos de artifício. É uma alegria serena que nasce do reconhecimento de que a vida, com tudo que traz, alegrias, dores, encontros e perdas,
já é completa. Talvez o maior erro seja achar que precisamos conquistar a felicidade, quando na verdade só precisamos parar de resistir a ela, parar de esperar, parar de condicionar e simplesmente permitir que ela se revele, como o sol que aparece quando as nuvens se vão. No caminho do despertar, aprendemos que a felicidade não é um destino, mas uma forma de caminhar. E a jornada se aprofunda quando compreendemos que muito do nosso sofrimento vem da luta constante contra a realidade. Criamos resistências internas a tudo aquilo que nos desagrada e essas resistências se tornam muros que nos separam da paz. Surge então o quinto ensinamento, a compreensão do sofrimento, dukkha. Dukkha não é apenas dor física ou tristeza emocional. É o desconforto existencial que sentimos ao perceber que nada dura, que tudo muda, que o controle é uma ilusão. É aquela sensação sutil, às vezes quase imperceptível, de que algo está sempre faltando. Mesmo quando tudo parece estar bem, há um fio de ansiedade que atravessa nossos dias. É como se estivéssemos sempre tentando ajustar o mundo para que ele fique exatamente como queremos. Mas o mundo não é ajustável aos nossos caprichos. A vida não se curva aos nossos desejos. E isso, se não for compreendido, gera frustração. A beleza do ensinamento budista está em não negar o sofrimento, mas em acolhê-lo como parte da experiência humana. Em vez de fugir, investigar. Em vez de evitar, olhar de frente. Quando paramos para observar a origem da nossa dor, percebemos que ela nasce, muitas vezes, não do que acontece, mas da forma como reagimos ao que acontece. Um mesmo acontecimento pode gerar dor ou libertação, dependendo da qualidade da nossa mente naquele momento. E é aqui que o sexto ensinamento se revela como um bálsamo. A mente é treinável. Nós não estamos condenados a viver presos a padrões automáticos de reatividade. Através da prática, podemos cultivar novos caminhos mentais. Podemos treinar o olhar para ver com mais clareza, treinar o coração para responder com mais compaixão, treinar o corpo para estar mais presente. A meditação não é um ritual esotérico reservado a monges isolados em montanhas. É uma ferramenta simples, direta e poderosa para transformar a relação que temos com nós mesmos e com o mundo. Ao sentar em silêncio e observar a respiração, estamos treinando a mente a repousar no presente. Quando notamos um pensamento e o deixamos ir, estamos desenvolvendo o desapego. Quando sentimos raiva e escolhemos não alimentá-la, estamos cultivando sabedoria. A mente, como um músculo, responde à repetição. E assim como um jardim floresce quando cuidado, a mente floresce quando nutrida com atenção, gentileza e paciência. Mas o cultivo da mente não é um processo solitário. E isso nos leva ao sétimo ensinamento, a interdependência. Nenhum ser vive isolado. Tudo está conectado. O ar que respiramos, a comida que comemos, as roupas que vestimos, tudo passa por incontáveis mãos, por vidas invisíveis que tornam possível a nossa existência. Essa compreensão dissolve o ego e desperta a gratidão. Deixamos de ver o outro como um obstáculo e passamos a enxergá-lo como parte de nós mesmos. A interdependência nos ensina que cada palavra, cada ação, cada pensamento deixa uma marca no mundo. Nada é neutro. Tudo tem consequência. Isso não é um peso, mas uma oportunidade. Podemos escolher conscientemente sermos instrumentos de alívio em vez de aflição, de acolhimento em vez de julgamento, de luz em vez de sombra. E essa escolha não precisa ser grandiosa. Ela acontece no gesto pequeno, no silêncio respeitoso, na escuta sincera, no cuidado com o que dizemos. Vivemos em um tempo em que se valoriza muito o fazer, o produzir, o conquistar. Mas o budismo nos lembra que o mais revolucionário é o ser. Ser presente. Ser consciente. Ser gentil. E esse ser não exige títulos, não depende de diplomas, não cobra sucesso. Ele floresce na humildade, na honestidade, na prática constante de voltar ao agora. E é nesse agora que todas as possibilidades se abrem. É nesse momento, neste exato instante, que podemos escolher respirar mais fundo, observar mais atentamente, falar com mais intenção, amar com mais verdade. E ao fazer isso, percebemos que a felicidade nunca esteve perdida. Ela apenas estava encoberta pelo ruído da pressa, das exigências, dos medos que cultivamos sem perceber. Quando silenciamos, ela aparece. Quando soltamos, ela se revela. Quando paramos de buscar fora, encontramos dentro. E isso nos leva ao oitavo ensinamento,
A compaixão como caminho. Não apenas a compaixão pelos outros, mas por nós mesmos, por nossas falhas, nossos tropeços, nossas dores escondidas. Ser compassivo é reconhecer a humanidade em nós e nos outros. É estender a mão mesmo quando o orgulho quer virar o rosto. É oferecer o benefício da dúvida, dar espaço ao outro ser como é, sem querer moldá-lo à nossa imagem. A compaixão não é um sentimento frágil, mas uma força poderosa. Ela cura, une, transforma. E quando se torna prática diária, dissolve a ilusão da separação. Somos todos aprendizes nessa jornada, todos lidando com nossos próprios sofrimentos, tentando encontrar um sentido. E saber disso nos faz mais humanos, mais próximos, mais conscientes da maravilha que é estar vivo. Esses 8 ensinamentos não são receitas prontas. São mapas, direções apontadas por aqueles que, antes de nós, também buscaram a paz. Cabe a cada um de nós trilhar esse caminho com honestidade, com paciência, com presença. E ao fazer isso, descobrimos que não há um lugar onde se chega. Há apenas o caminhar. E nesse caminhar, instante a instante, a felicidade se manifesta, não como algo que se conquista, mas como aquilo que sempre esteve aqui. O silêncio, muitas vezes evitado, torna-se um espelho. Quando nos permitimos parar de falar, de correr, de tentar preencher o vazio com distrações, começamos a ouvir algo mais profundo, a própria vida sussurrando dentro de nós. Não é um sussurro de promessas ou de garantias, mas de presença. Uma presença que não exige explicações nem soluções, apenas atenção. E é nesse estado de escuta interna que a verdadeira transformação começa a acontecer. Não através do esforço violento de mudar quem somos, mas da entrega suave a quem já somos por natureza, quando o medo não governa, quando o ego não domina. Os ensinamentos budistas não são meras ideias filosóficas, mas convites à experiência. Eles não pedem que acreditemos, mas que pratiquemos. E quanto mais praticamos, mais percebemos que a realidade é simples. Não no sentido de ser fácil, mas no sentido de ser clara, direta. O sofrimento se reduz quando paramos de nos opor à vida. Quando aceitamos o que é, deixamos de nos debater com fantasmas criados pela mente. A resistência, essa tensão constante em querer que tudo seja diferente do que é, nos afasta da paz. Mas a rendição, não a passividade, mas a sabedoria de fluir com o que está presente, nos aproxima da liberdade. Com o tempo, passamos a entender que a mente, que antes parecia um labirinto, é apenas uma ferramenta, e que nós não somos nossos pensamentos. Isso é revolucionário, porque durante toda uma vida fomos ensinados a nos identificar com a voz na cabeça, a acreditar que somos aquilo que pensamos. Mas os pensamentos vêm e vão. Eles mudam, se contradizem, desaparecem. Como poderíamos ser algo tão instável? Ao observar a mente com calma, vemos que ela é como o céu, vasta, aberta, receptiva. Os pensamentos são como nuvens, que surgem, se movem, se dissolvem. Saber disso é se tornar o céu, e não mais as nuvens. Essa compreensão traz leveza. Podemos sentir raiva sem sermos dominados por ela. Podemos ter medo sem sermos paralisados. Podemos atravessar a tristeza sem nos afundar. Porque há uma consciência por trás de tudo isso que permanece intacta, uma lucidez que observa. E ao cultivarmos essa lucidez, seja na meditação, na respiração consciente, na escuta atenta, vamos percebendo que tudo o que buscamos fora já está presente aqui dentro. Não há necessidade de correr atrás da felicidade como se ela fosse um objeto perdido. Ela se manifesta quando abrimos espaço para o que é real. O problema é que raramente nos damos esse espaço. Estamos tão condicionados ao fazer, ao produzir, ao consumir, que desaprendemos a apenas ser. E esse ser é o território mais fértil da existência. É nele que floresce a paz, a compaixão, a clareza. Quando olhamos uma flor, ela não está tentando ser nada além do que é. Ela não se esforça para impressionar, não se compara com outras flores, não se angustia com o tempo. Ela simplesmente floresce. E é justamente essa simplicidade que a torna bela. Assim também somos nós, quando deixamos de tentar ser o que não somos. Mas para viver essa simplicidade, precisamos confrontar nossas próprias amarras, nossos medos, nossas crenças rígidas, nossos padrões automáticos. A jornada não é confortável, e o budismo nunca prometeu conforto.
Ele promete lucidez. E a lucidez pode sim doer no início, porque ela ilumina tudo o que tentamos esconder. Mas também é ela que nos liberta. Ao enxergar as raízes do nosso sofrimento, ao perceber o quanto reagimos por hábito, podemos começar a escolher diferente. Não reagir com agressividade, mas com escuta. Não julgar, mas compreender. Não fugir da dor, mas acolhê-la com a ternura de quem sabe que ela também passará. É nesse ponto que a prática se torna vida. Não é algo separado da rotina, mas algo que permeia tudo. O modo como acordamos, como comemos, como olhamos para os outros. Cada gesto se torna um campo de consciência. Cada passo, uma oportunidade de presença. Isso não exige grandes mudanças externas, mas uma disposição interna para viver com mais verdade. E viver com verdade é muitas vezes ir contra a corrente. Num mundo que valoriza máscaras, ser autêntico é um ato de coragem. Num mundo que corre, parar é revolucionário. Num mundo que grita, silenciar é um caminho sagrado. Ao caminhar por esse trilho de despertar, percebemos que não há um ponto de chegada, mas um aprofundamento contínuo. Sempre há mais a ver, mais a soltar, mais a entender. Mas isso não precisa ser pesado. A beleza do caminho está justamente em percorrê-lo com leveza, com humor, com curiosidade. O praticante não é alguém sério, sisudo, desconectado do mundo. Pelo contrário, é alguém que ri com mais facilidade, que se encanta com pequenos detalhes, que encontra poesia no cotidiano. Porque quando estamos presentes, tudo se torna significativo. Um copo d'água, um raio de sol, um olhar compartilhado. Essa presença plena nos reconecta com a vida de um modo visceral. Sentimos de verdade que fazemos parte de algo maior, que estamos ligados à terra, ao vento, às árvores, aos animais, uns aos outros. E essa conexão nos move à responsabilidade. Não mais uma responsabilidade pesada, baseada em culpa, mas uma responsabilidade amorosa, baseada na consciência de que nossas ações importam. Escolhemos cuidar, proteger, construir em vez de destruir. E isso começa nos gestos mais íntimos. Como falamos, como pensamos, como olhamos. Ser feliz, então, deixa de ser uma meta e passa a ser um modo de estar. Um modo de ver. Um modo de tocar o mundo. A felicidade se torna silêncio que escuta, palavra que acolhe, presença que ilumina. Ela não é ausência de dificuldades, mas presença lúcida mesmo no meio delas. É olhar para a confusão e saber que há um centro silencioso dentro de si. É estar no meio da tempestade e sentir que há um abrigo que não pode ser abalado. Esse abrigo é a própria consciência desperta. E ela está aqui, agora. Sempre esteve. Quando nos damos conta de que tudo aquilo que mais buscamos já se encontra no presente, uma nova maneira de viver começa a se delinear. Não mais como uma sequência de exigências, metas inalcançáveis ou batalhas internas, mas como um fluxo, um respirar com o que é. Esse modo de viver não é passivo, não é omisso, mas profundamente atento. É uma vida que deixa de ser controlada por impulsos inconscientes e se torna guiada por discernimento e compaixão. Não se trata de abandonar os desejos ou objetivos, mas de não se aprisionar a eles, de não fazer deles o centro da existência. É curioso como passamos a maior parte do tempo tentando consertar algo em nós, como se estivéssemos sempre quebrados, como se houvesse um eu ideal esperando para ser alcançado no futuro. E nesse processo de conserto constante, vamos nos distanciando cada vez mais da verdade essencial. Não precisamos nos tornar nada além do que já somos, apenas remover os véus que nos impedem de ver essa essência. O budismo nos oferece isso, não uma fórmula de aperfeiçoamento, mas um caminho de reconhecimento. Através da presença, vamos redescobrindo a inteireza que sempre existiu dentro de nós. Essa redescoberta, porém, é gradativa. À medida que desaceleramos, começamos a notar os padrões que antes passavam despercebidos. As reações automáticas, os julgamentos impulsivos, os medos enraizados. E então surge uma pergunta inevitável. Quem sou eu por trás de tudo isso? Quando não estou tentando agradar, nem fugir, nem provar nada a ninguém, quem permanece? Nesse silêncio, sem máscaras, sem personagens, encontramos o que muitos chamam de natureza búdica, a essência desperta que habita todos os seres, mesmo que encoberta por camadas de ignorância ou sofrimento. É essa natureza que nos iguala,
que dissolve as divisões que o ego adora cultivar. Eu e o outro, certo e errado, bom e mal. Quando olhamos alguém com olhos realmente atentos, percebemos que ali também existe dor, alegria, insegurança, amor. Mesmo por trás de gestos agressivos ou palavras duras, existe um ser tentando lidar com a vida da melhor forma que conhece. E reconhecer isso é a semente da compaixão. Não uma compaixão que julga de cima, mas que compreende de dentro, que vê no outro o mesmo desejo de ser feliz, a mesma luta por pertencimento, a mesma fragilidade. Nesse ponto, o caminho espiritual se torna radicalmente humano. Ele não nos leva para longe do mundo, mas nos devolve a ele com um olhar mais amplo. Percebemos que o que transforma a vida não são grandes feitos, mas pequenas escolhas feitas com consciência. Um olhar que acolhe, uma escuta que respeita, uma palavra que constrói. Tudo isso vai moldando o mundo em que vivemos. Cada gesto é uma oferenda, cada pensamento, uma semente. O que escolhemos cultivar hoje determinará a paisagem do nosso amanhã, não só individual, mas coletiva. Mas para escolher com sabedoria, precisamos pausar. E nessa pausa, que parece tão simples, habita uma das maiores dificuldades da vida moderna. Parar se tornou quase um ato subversivo. Parar de produzir, parar de responder, parar de consumir, parar de querer mais. Há sempre uma urgência latente, um ruído de fundo que diz: você precisa fazer algo. E, no entanto, os momentos mais profundos da existência nascem do silêncio. Não do fazer, mas do ser. Uma respiração plena pode nos revelar mais sobre a vida do que 1000 palavras. Um instante de presença pode curar dores que palavras não alcançam. Ao nos reconectarmos com o momento presente, também recuperamos algo essencial, a sensibilidade. E com ela, voltamos a perceber o que antes passava despercebido. O cheiro da terra após a chuva, a luz que entra pela janela ao amanhecer, o som do vento entre as folhas, a textura da água sobre as mãos. A vida está o tempo todo nos oferecendo beleza, mas estamos distraídos demais para notar. E essa distração não é apenas tecnológica, mas mental. Estamos sempre em outro lugar, em outro tempo, esperando por algo que virá. Mas a felicidade, como um perfume suave, só pode ser sentida aqui. A sensibilidade desperta um tipo de presença que vai além da atenção. Ela nos coloca em sintonia com o mundo de forma orgânica, natural. Começamos a agir com mais gentileza, não porque alguém disse que é o certo, mas porque sentimos. Sentimos o impacto das nossas palavras, o peso do nosso silêncio, a consequência das nossas ações. E esse sentir nos torna mais cuidadosos, mais humildes. Percebemos que nada é insignificante, que tudo tem valor, que cada ser, mesmo o menor, faz parte de um grande tecido de interconexões do qual também somos fios. E é nesse reconhecimento que surge um outro tipo de felicidade. Não a euforia passageira, mas uma paz suave, que não depende de circunstâncias externas. Uma paz que nasce do alinhamento entre o que pensamos, sentimos e fazemos. Quando há coerência, há sossego. Quando há verdade, há liberdade. E quando há compaixão, há sentido. Essa felicidade não é barulhenta. Ela não precisa de plateia. Ela floresce no silêncio do coração que encontrou repouso em si mesmo. Mas mesmo quando a paz parece distante, mesmo quando a mente se agita e o medo se infiltra, há um refúgio sempre acessível: a respiração. A respiração é como um fio invisível que nos liga de volta ao agora. Está sempre presente, sempre disponível, sempre real. Inspirar e expirar conscientemente é um gesto de retorno, um lembrete de que não estamos perdidos, de que não precisamos correr, de que tudo o que precisamos para começar está aqui. E então percebemos: não há um manual fixo, não há um único caminho. Cada ser trilha sua própria jornada de despertar, com tropeços, dúvidas, descobertas. Mas há algo que todos podemos cultivar, independentemente das crenças, culturas ou histórias de vida: a presença. E a presença é a base de tudo. Onde há presença, há clareza. Onde há clareza, há escolha. Onde há escolha, há liberdade. E na liberdade, floresce a verdadeira felicidade. À medida que aprofundamos a escuta da vida, algo dentro de nós começa a se reordenar. A pressa perde sua força. O medo já não grita tão alto. A necessidade de aprovação se dissolve aos poucos,
como névoa ao sol. Vamos nos tornando mais leves, mais disponíveis, mais inteiros. Não porque tudo à nossa volta mudou, mas porque nosso modo de olhar se transformou. É como se as lentes tivessem sido limpas e, enfim, pudéssemos ver com nitidez o que sempre esteve ali. O milagre silencioso do agora. Essa mudança de olhar não nos afasta do mundo, pelo contrário, nos aproxima dele. Passamos a ver os detalhes, os gestos sutis, os sentimentos por trás das palavras. Aquilo que antes era ruído se torna melodia. A rotina ganha uma textura diferente. As coisas simples, lavar uma xícara, acender uma vela, abrir uma janela, se tornam portais para a presença. O extraordinário se revela no ordinário. E percebemos que nunca foi sobre o que estamos fazendo, mas sobre como estamos presentes enquanto fazemos. Esse como é o que transforma tudo. Fazer com presença é transformar qualquer ato em meditação. É oferecer um pedaço da própria alma em cada gesto. É não se distrair da vida, porque no fundo é isso o que mais fazemos. Nos distraímos de estar vivos. Criamos metas, ocupações, narrativas mentais e esquecemos do simples fato de que estamos respirando, sentindo, caminhando num planeta pulsante, entre bilhões de formas de vida, em um instante único da existência. E a única coisa que a vida nos pede é que estejamos aqui, de verdade. Estar presente é um retorno constante. Não é um estado fixo ou um ponto de chegada, mas uma escolha que se renova a cada momento. Uma escolha por estar inteiro no que se faz, no que se sente, no que se vive. Uma escolha por não se esconder de si. E isso, muitas vezes, exige coragem. Porque estar presente também significa estar vulnerável. Sentir a dor quando ela vem. Encarnar o silêncio quando ele pesa. Reconhecer as partes de nós que preferiríamos evitar. Mas é nesse espaço de vulnerabilidade que nasce a conexão genuína, com os outros, com o mundo, consigo mesmo. Não há como experimentar a verdadeira felicidade se estivermos sempre nos defendendo. Criamos muralhas emocionais achando que estamos nos protegendo, quando, na verdade, estamos nos isolando. O medo de sofrer nos impede de amar plenamente. O medo de errar nos impede de tentar. O medo de não sermos suficientes nos impede de nos mostrarmos como somos. E tudo isso nos afasta da alegria verdadeira, aquela que nasce do encontro autêntico com a vida. O budismo nos convida a colocar esses medos sob a luz da consciência, não para combatê-los, mas para compreendê-los. Ver de onde vêm, como se formaram, a que histórias estão amarrados. Às vezes, basta observar o medo com ternura para que ele comece a se dissolver. Como uma criança assustada, o medo precisa de acolhimento, não de repressão. Quando olhamos para dentro com compaixão, vamos desmontando aos poucos a prisão que construímos com nossas crenças limitantes. Descobrimos que somos muito mais vastos do que imaginávamos, que há em nós uma inteligência silenciosa, uma força amorosa, uma clareza profunda. E essa clareza não depende de respostas prontas, mas de presença. Talvez o maior equívoco seja achar que precisamos entender tudo. A mente busca controle através da compreensão, mas a vida é, por natureza, mistério. Tentar decifrar tudo pode nos cegar para aquilo que só pode ser sentido. O sol que se põe, o riso que explode sem razão, o choro que surge sem explicação. Há sabedorias que só o coração compreende. O silêncio é, muitas vezes, a resposta mais sincera. E aprender a se mover com confiança dentro do mistério é um dos maiores sinais de maturidade espiritual. Essa maturidade não se mede por quantos livros foram lidos ou quantas horas se passou meditando. Ela se revela na qualidade do nosso olhar, na suavidade das nossas palavras, na profundidade dos nossos gestos. Um ser desperto não é alguém que sabe tudo, mas alguém que está inteiro em tudo o que faz, que não precisa provar, vencer, conquistar, que já entendeu que a verdadeira vitória é viver com verdade, que já percebeu que não há nada a ser conquistado fora, quando o que mais importa já pulsa dentro. E então, naturalmente, nasce um novo modo de se relacionar com o mundo. Deixamos de lutar contra a vida e começamos a dançar com ela. Paramos de tentar controlar os outros e passamos a respeitar seus tempos, seus processos, seus silêncios. Entendemos que cada ser está em seu próprio estágio de despertar e que não cabe a nós julgar, forçar ou corrigir.
Cabe apenas amar, apoiar, caminhar junto. O amor, nesse estágio, deixa de ser um sentimento romântico e passa a ser uma prática diária de presença, escuta e respeito. Esse amor não exige nada, não espera retorno, não prende nem cobra. Ele flui porque se nutre de si mesmo. Ele é a expressão da liberdade interna que conquistamos ao parar de nos esconder, de buscar aprovação, de fugir do agora. Quando amamos com consciência, nossa presença se torna um espaço seguro para o outro ser quem é. E isso é das maiores dádivas que podemos oferecer, porque no fim, todos desejamos o mesmo: sermos vistos, acolhidos e amados por aquilo que somos, não pelo que fingimos ser. Esse reconhecimento mútuo é o que torna a vida sagrada, não porque há rituais ou dogmas, mas porque cada encontro se torna um espelho. Cada pessoa, uma oportunidade de ver a si mesmo com mais clareza. E quanto mais nos enxergamos, mais capazes somos de ver o outro com compaixão. Essa é a verdadeira espiritualidade, aquela que se traduz em gestos simples, mas cheios de intenção, que não se limita ao altar ou à prática formal, mas que se derrama em cada aspecto da existência. Estar desperto é, sobretudo, estar disponível para a vida, como ela é. E quando estamos verdadeiramente disponíveis, tudo se transforma. A dor se torna ensinamento, o fracasso, um redirecionamento, o vazio, um espaço fértil. Cada experiência ganha novo significado. Nada é desperdiçado, tudo é parte do caminho. E mesmo quando erramos, podemos recomeçar, porque o presente é generoso. Ele sempre nos oferece uma nova chance de voltar, de escolher de novo, de respirar fundo e simplesmente estar. Não importa quantas vezes tenhamos nos perdido, o agora sempre nos acolhe. Não importa quanto tempo tenhamos passado desconectados de nós mesmos, a vida nunca deixa de pulsar aqui, esperando nosso retorno. Não há porta trancada, não há cobrança, apenas o convite silencioso e constante. Volte, esteja, sinta, respire. A felicidade não precisa ser conquistada, precisa apenas ser reconhecida. E ela se revela no instante em que deixamos de resistir, em que paramos de projetar, em que soltamos o peso de sermos algo diferente do que já somos. Há uma liberdade imensa em aceitar a vida como ela é. Não uma aceitação resignada, que desiste de transformar, mas uma aceitação sábia, que compreende que a transformação verdadeira começa com o reconhecimento da realidade. Quando paramos de lutar contra os fatos, contra as emoções, contra os fluxos naturais do ser, nossa energia antes desperdiçada em resistência se transforma em clareza. Passamos a ver com mais nitidez o que realmente precisa ser feito. E muitas vezes, o que precisa ser feito não é mudar o mundo lá fora, mas mudar a forma como olhamos para ele. A felicidade, então, deixa de ser um estado fugidio que aparece de vez em quando. Ela se estabiliza como um pano de fundo silencioso, um tipo de contentamento profundo que não se abala com as ondas superficiais da experiência. Mesmo diante da dor, da incerteza, da impermanência, ela permanece. Não como euforia, mas como presença. E essa presença por si só já é o bastante. Porque quem está presente vive. Quem está presente ama com mais verdade, sofre com mais dignidade, aprende com mais profundidade. A prática do despertar não está separada da vida comum. Ela se dá nos encontros, nas pausas, nas escolhas mais sutis. Cada momento contém, em si, a possibilidade do sagrado. Cada pessoa com quem cruzamos pode ser um mestre. Cada desafio pode ser um espelho. Quando paramos de dividir a vida entre espiritual e mundano, percebemos que tudo é caminho. Cuidar de uma planta, ouvir um amigo, lavar a louça, escrever uma palavra, tudo pode ser feito com consciência. E tudo pode se tornar parte de uma prática viva de presença. É por isso que, mais do que respostas, o budismo nos oferece práticas. Meditação, silêncio, atenção plena, compaixão. Ferramentas simples, mas revolucionárias. Porque elas não exigem que mudemos o mundo para que possamos encontrar paz. Elas nos mostram que a paz já está aqui, só esperando espaço para emergir. E esse espaço nasce sempre da pausa, do silêncio, da escuta. Escutar o que sentimos, escutar o outro, escutar o próprio corpo, escutar a vida. E quando escutamos de verdade, percebemos que a realidade é mais gentil do que imaginávamos, que o mundo não está contra nós, mas apenas responde à forma como o habitamos.
Um coração que se fecha vê ameaças em todos os cantos. Um coração que se abre encontra beleza até nas pequenas dores. E esse coração aberto não se faz com pressa. Ele se cultiva, ele se escolhe, ele se constrói no dia a dia, com pequenas decisões de viver com mais verdade, com mais honestidade consigo mesmo. A vida, quando olhada com olhos atentos, é profundamente generosa. Ela nos ensina sem palavras, nos oferece chances todos os dias, nos mostra que, mesmo diante das quedas, ainda estamos aqui, respirando, sentindo, capazes de recomeçar. E esse recomeço não precisa ser grandioso. Às vezes, ele começa com um simples gesto: levantar com calma da cama, sentir os pés no chão, respirar 3 vezes com intenção. Pequenos rituais de presença que nos ancoram no real e nos libertam da fantasia do futuro. Porque é isso que tantas vezes nos afasta da felicidade. A ideia de que ela está sempre mais adiante. Quando eu tiver mais dinheiro, quando eu emagrecer, quando eu encontrar alguém, quando tudo estiver certo. Mas esse quando é uma armadilha. Ele nos empurra para um futuro que nunca chega. Enquanto isso, o agora vai escorrendo pelos dedos. Mas o agora é tudo o que temos. E quando nos permitimos vivê-lo com entrega, percebemos que ele é suficiente. Que a vida já nos oferece o essencial. Um corpo que respira, um coração que sente, uma mente que pode despertar. Essa consciência não vem de uma só vez. Ela amadurece, cresce em silêncio, floresce nos intervalos. Às vezes se esconde, às vezes ressurge. Mas uma vez que a experimentamos, mesmo que por breves momentos, nunca mais conseguimos esquecer. Algo em nós muda para sempre, como se uma semente tivesse sido plantada. E essa semente, mesmo sob camadas de dor ou distração, continua viva. Basta um pouco de silêncio, um pouco de cuidado, um pouco de fé, e ela volta a brotar. Sempre brota. E é esse brotar silencioso que nos sustenta nos dias difíceis. Porque sim, haverá dias difíceis. Haverá perdas, haverá medo, haverá noites escuras. Mas mesmo nesses dias, a luz da presença pode permanecer acesa. Mesmo em meio à escuridão, podemos lembrar: isto também passará. Isto também é parte do caminho. A impermanência, que tanto nos assusta, é também o que torna tudo possível. É ela que transforma a dor em sabedoria, a dúvida em humildade, o vazio em abertura. E quando acolhemos tudo, o bom e o difícil, o claro e o obscuro, deixamos de dividir a vida. Passamos a habitá-la inteira. Paramos de fugir. Paramos de lutar. E começamos a viver com autenticidade, com suavidade, com olhos que enxergam além da forma, com ouvidos que escutam além do som, com um coração que sente além das palavras. No fim, talvez tudo se resuma a isso: estar com atenção, estar com presença, estar com amor. Porque é nesse estado de presença amorosa que a felicidade floresce, silenciosa, gentil, real, e ela não depende de nada extraordinário, só da nossa disposição de parar, respirar e, enfim, voltar para casa. E casa é aqui, no corpo, no agora, em si.